dirigindo os cultos neste mês de agosto, embora já esteja jubilado, né? Porque os convites foram feitos ainda no final do ano passado, início desse ano, e o reverendo Gabriel só foi ordenado em fevereiro, né? Então ia ficar muito em cima, e eu disse, não, vamos cuidar disso aí, para já estar tudo organizado quando chegar em agosto. Aquele meu jeito de ser que vocês conhecem, né? E reverendo Martinho foi um dos nomes que Deus colocou no meu coração para estar conosco. Pela manhã tivemos uma palavra abençoada, fomos muito edificados, e certamente agora à noite também. Ele está acompanhado da sua esposa, nossa irmã Luz Marina. Fique de pé, irmã Luz Marina. Tem gente que não estava aqui de manhã e não lhe conhece, né? Está aí, obrigado. E o casal tem 3 filhos, já todos adultos, todos independentes, né? Mas eles continuam a realizar o trabalho do Senhor. E a gente agradece a Deus pela vida do missionário Martinho. Pela manhã ele explicou a sua trajetória, quem não veio perdeu, né? Mas ele já esteve aí trabalhando em vários estados do Brasil, esteve no Amapá, esteve no Marajó, está agora aqui no Pará, esteve no Maranhão também, não é? Ele é natural de João Pessoa, é paraibano arretado, nem sei se ele está com a peixeira dele ali, mas tudo bem. Então, nós passamos a palavra ao pastor e vamos ouvir com muita atenção a palavra de Deus. Obrigado, pastor. Sem peixeira. Obrigado. Ele falou sem peixeira, né? Graça e paz, queridos, boa noite. É bom estar aqui com os amados. O pastor já apresentou ali, né, minha princesa, a mulher que Deus me deu para viver a minha vida fazendo missões, né? E é tão bom, deve ser muito prazeroso o que o nosso pastor, ele passou esses tempos, né? Foi jubilado. Tão bom quando diz eu cumpri minha missão, né, pastor? Que Deus continue abençoando o senhor e esta igreja também. Né? Nós estamos no início, né? Estava somando aqui, são 26 anos, desde 98, né, que nós estamos na obra do Senhor. E nós fazemos parte hoje da Junta de Missões Nacionais. Nós temos na nossa igreja, são 4 agências missionárias, né? A PMT, a Junta de Missões, nós temos a PMC e também a Missão Caiuá. Né? Então, no Brasil e no mundo também, a Igreja Presbiteriana do Brasil planta igrejas, né? E constrói igrejas, começa igrejas do zero mesmo, né? Em cidades pequenas, também cidades médias, né? E nós fazemos parte da Junta de Missões. Nós trabalhamos 10 anos também com o projeto do filme Jesus. E nós plantamos muitas igrejas, né? Inclusive aqui no Pará. Né? Nós passávamos em algumas cidades, projeto do filme Jesus. Me lembro que Paragominas, cidade que tem uma praça redonda bem grande, nós projetamos lá o filme Jesus, sempre em parceria com as igrejas. Né? Fazíamos o trabalho do projeto do filme e a igreja dava continuidade no trabalho, fazendo discipulado, visitando aquelas pessoas que haviam reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nós temos aí um caminho andado e ainda tem muito chão pela frente, né? Eu espero que ainda tenha muito chão pela frente, né? Mas, palavra do Senhor hoje,
nos fala ao coração no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, capítulo de número 8, desculpe, a partir do versículo de número 26. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, pode ser, pastor? Uma leitura responsiva junto com a igreja. Ok? Do 26 ao 38. Atos dos Apóstolos 8, do 26 ao 38. Também estou usando a versão, revista e corrigida. Corrigida não, e atualizada, desculpe. Vamos fazer uma leitura responsiva, tá? Nós leremos os versículos de número pares e a igreja ler os ímpares. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Seguindo eles, caminham afora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Que a palavra do Senhor esteja no nosso coração, possamos entendê-la. Nós temos como tema hoje, à noite, as 5 marcas de uma igreja missionária. Queridos, existem muitas igrejas que fazem missões. E essa aqui é uma delas, O pastor estava me falando quantos missionários haviam saído daqui, ministros do Evangelho, e agora, o mais atual, nosso querido pastor, Gabriel, não é isso? A igreja do Senhor,
ela só tem sentido se ela for uma igreja missionária, né? Se ela fizer missões. E quando eu falo igreja, eu falo a liderança da igreja, falo a igreja a qual nós fazemos parte, a Igreja Presbiteriana no Brasil, e falo também todos os membros da igreja, né? Então, todos nós, como estávamos falando aqui pela manhã, somos missionários. Fomos chamados pelo Senhor com um propósito. E não tem nenhum de nós que consiga dizer, eu não consigo fazer missões. Porque a sua vida é um testemunho da glória de Deus. Ou a sua vida deve ser, nossa vida deve ser um testemunho da glória de Deus. Nós vemos aqui uma história de um homem que estava plantando uma igreja numa cidade chamada Samaria. Um grande evangelista, o Filipe. E este homem, ele pregava o evangelho com a graça de Deus. E a história e a Bíblia dizem que a cidade recebia o evangelho, as pessoas ouviam atentamente o que Filipe falava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e tinham seus corações transformados pelo poder de Deus, porque as Escrituras estavam sendo, o Filipe expunha as Escrituras, pregava a palavra da graça de Deus. Filipe não media palavras para pregar a verdade a respeito da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos quando Filipe estava no auge do seu ministério, a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, e todos ali sendo tocados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vinha como flechas agudas no coração do povo, daqueles que estavam condenados por seus pecados. E agora Deus, um anjo, chega para Filipe e lhe dá uma mensagem. E lhe fala uma coisa que aos nossos olhos talvez pudessem ser um pouco estranha. Porque aqui nós vemos a primeira marca de uma igreja missionária, e nós vamos aqui explorar a vida de Filipe, o seu ministério. A primeira marca foi a marca que aquele anjo, ele chega para Filipe agora e diz, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha o quê? Deserto. A primeira marca de uma igreja missionária é a marca da visão. A marca da visão. Filipe estava pregando o evangelho, a igreja estava quase ali organizada. E se Filipe não conhecesse a voz do Senhor, ele poderia dizer, isso não é de Deus. Eu estou pregando aqui a todo vapor, as coisas estão acontecendo, pessoas sendo salvas. Aí Deus me leva agora para um lugar bem deserto. Mas Filipe sabia ouvir o Senhor.
E a igreja precisa, uma igreja missionária precisa ter esta marca, irmãos, porque Deus não vê como o homem vê. A visão de Deus para missões é muito diferente, muitas vezes, da nossa visão, da visão que a igreja tem. A maioria das igrejas querem correr para os grandes centros, plantar igrejas em grandes bairros. Mas nós precisamos ter esse olhar de Deus, essa visão de Deus, porque onde houver um pecador, ali é um campo missionário. Não importa se na porta da Igreja Católica, não importa onde for, não importa o lugar, importa que ali tem vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E Filipe não se importou. Aqui está tudo muito bem, a igreja está bombando, a igreja está crescente, né? Qualquer presbitério iria ficar orgulhoso dessa igreja. Qualquer pastor não pensaria jamais em deixar esta igreja. Mas Filipe teve uma visão de Deus. A Bíblia diz que as coisas em Samaria estavam acontecendo. A igreja estava indo muito bem. Mas essa marca, a marca da visão, a igreja precisa saber a vontade de Deus. A igreja precisa conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a vida da igreja, que é retornável, que é para a glória de Deus. A igreja está situada num bairro, numa cidade, e a igreja precisa saber para onde Deus está a levando. Quem Deus quer alcançar. E aqui literalmente nós vemos que parece que para Deus aquela multidão não estava valendo muita coisa, né? Porque só um homem, mas o contrário, né? A missão de Filipe havia acabado em Samaria. Isso até para o missionário nós devemos entender que quando chega o fim da nossa missão em alguma cidade, em algum lugar, nós devemos aceitar isso de Deus e termos a visão, discernimento do Senhor, de saber para onde Deus está nos levando. Visão é ter clareza na missão que Deus está nos dando. E são diferentes. Cada igreja é diferente. Deus pode usar uma igreja para alcançar muitos jovens. Como Deus pode usar uma igreja para alcançar muitos idosos, muitos adultos. Deus pode usar a igreja para adentrar nos bairros menos favorecidos, nas favelas da vida. São pessoas que precisam, necessitam da salvação do Senhor, como também Deus pode usar a igreja para adentrar nos bairros mais importantes da cidade, alcançar pessoas de alta sociedade, porque também eles são tão carentes de Deus quanto os menos favorecidos. Então a primeira marca, queridos, visão. Anote isso aí no seu coração. A marca da visão.
Em segundo lugar, o mesmo texto que nós lemos aqui, finalzinho dele, Deus estava se importando com um homem, com alguém que vinha numa estrada deserta. Segundo lugar, Deus fala com Filipe, mas Filipe não se levantou e disse: Deus, e o trabalho aqui, Deus? Qual pastor que vai vir para cá? Quem é que vem para cá? Pedro e João foram para Samaria. Mas qual a segunda marca de uma igreja missionária? É a marca da obediência. Filipe, ele levantou-se e foi. Ele não ficou questionando Deus. Ele não ficou postergando Deus. Quantas vezes, igreja, nós temos postergado, não é? Cada culto missionário que tem aqui, às vezes, aquelas pessoas que até choram: Senhor, eu tenho vontade, tenho desejo, mas não tenho coragem de ir. Um dia eu vou, quando eu me aposentar, quando eu não estiver mais trabalhando para ninguém. E se Deus está te chamando agora, querido? Deus nos chama. E nós não podemos postergar. Deixa para amanhã, deixa para depois. Se Deus, o Espírito de Deus está tocando no teu coração, está falando contigo através da palavra do Senhor. Toda vez que o pastor prega sobre missões, prega sobre paixão aos perdidos, você estremece por dentro o seu coração. E Deus começa a gerar dentro de você o desejo de você pregar para essas pessoas. Nós não devemos ficar postergando. Postergar é deixar para depois. Não, depois eu vou. Depois eu vou. Eu conheço um missionário, conhecia, agora na Covid Deus o levou. E ele trabalhou lá conosco, lá, missionário Benjamin, lá no Afuá. E o sonho dele era alcançar a Albânia, mas ele só sonhava. Ele fazia a missão do Senhor lá no Afuá. Obedecer. Queridos, obediência no original significa se submeter, em ceder uma ordem. O Senhor nos diz o quê? Ide, vá, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O Senhor nos envia a ir. O Senhor nos chama, nos tira lá do mundão, da podridão desse mundo, e nos traz a sua presença e diz: agora vá. Vá embora, prega o evangelho. Então Filipe não ficou questionando: Deus, aqui está tão bom. Todos os domingos aqui tem um culto solene ao Senhor. E a gente está aqui te louvando: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero. Deus disse assim: vá. E ele foi. Levantou-se e foi. Criou coragem e foi. Um evangelista. Um homem cheio de Deus. Se Deus te mandar ir, irmão, vá. Não fique. Você não vai conseguir mais viver, viu?
Filipe obedeceu, e obedecer é melhor que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Obedecer é melhor que cantar, não é que pregar. E a obediência, queridos, muitas vezes nós abrimos mão da nossa vontade e vamos fazer a vontade do Senhor. Para aqueles a quem o Senhor chamou, o Senhor confirmará no coração. Amém? Terceira marca, versículo de número 29. Marcas de uma igreja missionária. O que é que diz a palavra do Senhor? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. A marca da aproximação. Filipe saiu de uma grande cidade para pregar para uma pessoa. E esse homem era ministro das finanças na Etiópia. Trabalhava para uma rainha-mãe de Candace, Candace. Era um alto funcionário do governo da Etiópia. Candace era a rainha-mãe. E ele voltava de onde? De Jerusalém, estava voltando para Gaza, a casa de seus pais. Ele era eunuco e trabalhava direto com o governo. Esse homem foi adorar em Jerusalém, mas não tinha entendido nada lá. Mas o que me chama a atenção, como Jesus preparou o ambiente para Filipe. Esse homem não vinha deitado na sua carroça, no seu carro. Esse homem, ele vinha com sede de Deus. Esse homem vinha lendo a Bíblia, o livro de Isaías. E justamente, onde fala do servo sofredor. Esse homem vinha lendo sobre Jesus Cristo. E o Espírito Santo disse: Filipe, se aproxime dele. Porque muitas vezes, queridos, nós só queremos fazer missões de longe, Nós conseguimos fazer missões de longe? Em parte, sim. Quando oramos, quando contribuímos. Mas o Espírito manda Filipe o quê? Se aproximar. E quando nós falamos de aproximação, às vezes nós temos uma certa dificuldade de se aproximar das pessoas. Não é verdade? A gente tem. Nós temos isso. Mas o Senhor nos manda nos colocar perto de alguém. O Senhor manda agora Filipe, vai, chega perto desse homem. Esse homem vinha numa carruagem. Atrás desse homem era só poeira. Vinha numa estrada e Filipe está lá a pé. E o Espírito de Deus diz: se aproxime. Uma igreja que tenha uma marca missionária, ela tem essa marca da aproximação. Ela tem cheiro de gente, de pessoas, de ovelhas. É diferente de alguns políticos, quando chegam em casa, tira, ai, catinga. Tanta gente me abraçando. A igreja precisa abraçar. A pessoa precisa se sentir amado pela igreja. Nós temos uma dificuldade de chegar às pessoas, muitas vezes, de fazer amizade com nossos vizinhos.
principalmente com pessoas católicas, com pessoas que não são da nossa religião. Entende o que eu estou falando? Nós temos dificuldade às vezes, né? Mas a palavra de Deus nos manda nos aproximarmos dessas pessoas. E aproximar é você andar junto com essas pessoas, é nós criarmos relacionamentos com pessoas. Eu sei que em alguns lugares nós temos algumas dificuldades, né? Eu morei em João Pessoa, numa casa lá, que a gente saía para trabalhar, o vizinho ia chegando, quando a gente ia chegando, o vizinho ia saindo, muros altos, né? Hoje nós temos outros meios, né? Como as mídias sociais e outros. Devemos nos aproximar das pessoas. Não ter medo de pessoas, né? Mas nos aproximarmos. Criarmos, irmãos, relacionamentos. E a igreja, muitas vezes, ela perde muito com isso, né? Eu digo o que eu falo por mim, né? A gente tem dificuldade de estar todos os momentos junto com um, junto com outro, oi, 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 como se... o missionário chega numa cidade, não conhece ninguém, né? Daqui a um ano, todo mundo conhece o missionário. Então, a marca da aproximação, nunca esqueça disso. Nós nos aproximamos de quem nós gostamos, de quem nós amamos. Então peça o amor de Deus, que a paixão de Cristo esteja dentro do nosso coração para nós amarmos os perdidos. Caminhe junto, ande junto com essas pessoas. A outra marca, a quarta marca de uma igreja missionária está aí, nesse mesmo versículo, na última frase. E diz o quê? Que aproxima desse carro e acompanham. A marca do discipulado. Querido, nós perdemos muito, às vezes, quando não discipulamos pessoas. E nós temos um costume de discipular crente. Eu recebi Jesus, é uma bênção. É correto. Mas esquecemos de discipular não crentes, que precisam conhecer as Escrituras. Talvez a gente não tenha na mente o que é que eu vou falar para essa pessoa, mas quando, querido, nós começamos a estudar as Escrituras, nós percebemos que começamos a criar relacionamento com essas pessoas. Vamos na casa delas, aí vem um cafezinho, né? Tem uma família lá em Abaetetuba que gosta muito de tomar um chá, né? E é muito chá. E nós criamos relacionamentos, discipulando, ensinando as Escrituras. E literalmente aqui Filipe correu, né? Você vê que num outro texto, né? Diz assim, versículo de número 30, correndo Filipe. Às vezes nós precisamos correr para discipular. E Filipe correu ali para ter a mesma velocidade que aquele carro estava caminhando. E Filipe foi perguntando, começou a criar relacionamentos. Você está entendendo? Você está lendo? Porque ele não falou baixinho, não. Ele gritou. Não estou entendendo, ninguém me explica. E Filipe cria ali um relacionamento e sobe ali naquela
carruagem e começa a falar. E ele começa a perguntar, mas está falando de quem aqui? É dele mesmo, um profeta, né, Isaías, ou é de outra pessoa? Mas houve o quê? Uma oportunidade, abriu-se uma porta para que Filipe pregasse o evangelho para aquele homem naquele dia. E lembre-se, às vezes a gente, como é que eu vou falar, né? O que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? De que maneira? Ali, especialmente, Jesus tinha mostrado tudo, Jesus preparou o cenário, pastor Gabriel. O texto que ele vinha lendo, ele tinha adorado em Jerusalém, estava voltando para casa. E Filipe começa conversando com ele. Me explique aí, me fale aí. Cristo nos mandou fazer o quê? O que foi que nós acabamos de ler na leitura? Ide e façam crentes. Irmãos, foi isso? Jesus falando, ide fazer o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos. Então, discipulado é muito importante na igreja, o ensino da palavra de Deus. E nós sabemos que a igreja presbiteriana é uma excelente igreja, porque a palavra tem prioridade. Não desfazendo das outras denominações, né? Mas a igreja presbiteriana, nós temos muito bons materiais de discipulado. Vou fazer aqui até uma propaganda, né, na editora, né, Cultura Cristã. Você encontra, não é, pastor, muita coisa boa para discipulado. Né? Nós temos aí 6 livros de lições que são excelentes, mas discipulados não só é você, dê a lição, pronto, não. Criar relacionamentos, vínculos, aprendi isso no seminário há muito tempo atrás, vínculos entranháveis, sabe? O que eu acho interessante que, né, nós chegamos a 6 meses, né? E lá em casa, de vez em quando a gente bate na porta, quando olhar, é a vizinha, não, vim trazer aqui uma comida para vocês. Aí, de vez em quando a gente vai, leva uma comida para ela traz, né, comida assim. Né? São vínculos. Né? Tinha um vizinho nosso do lado esquerdo que ninguém na rua se dava com ele, o pessoal completamente estranho, né? Isolado ali. Né? A gente passava de longe assim, tinha a janela, a casa dele, o que tem ainda, né, de imagens, de escultura. Mas nós começamos a criar vínculos. Né? Vínculos. Eles são nossos amigos. Então, pastor, que bom, porque vocês não são como os outros que ficam de longe. E isso faz parte, é o nosso dever, irmãos. Nosso dever, não é virtude não, é dever da igreja. Nós criarmos vínculos com outras pessoas, nós nos relacionarmos com outras pessoas. E a última marca aqui do sermão, né? Existe muito mais marcas aí de uma igreja missionária, né? Está no versículo de número 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes quem? Jesus. Não adianta eu fazer amizade com alguém, eu tenho que fazer uma amizade intencional, né? Intencional. Uma amizade, vou usar aqui uma expressão, uma amizade dolosa, com intenção de evangelizar.
Qual é a última marca? A marca da palavra. Filipe não pregou a religião dele. Olha, nós estamos aí, vamos plantar uma igreja em tal lugar. Não, ele falou de quem? De Jesus. A evangelização, ela deve ser intencional. Nós devemos pregar para aquela pessoa, que seja na amizade, que seja tomando cafezinho, que seja comendo aquele churrasco. Nós devemos pregar o evangelho da graça de Deus. E nós devemos pregar quem? Anunciar a Jesus. Primeiro do que tudo, não é anunciar a IPB, é anunciar a Jesus. A Jesus. A cruz, a mensagem da cruz deve ser o centro. O sacrifício de Cristo. Aquela pessoa precisa escutar com clareza plano redentivo de Deus para a vida dela. Aquela pessoa tem que saber que ela é uma pecadora. E ela precisa da graça de Deus. Nunca devemos evangelizar, né? Eu creio que os irmãos não evangelizam dessa forma. Vem aqui que Deus vai te dar um carro novo, né? Igual do pastor Gabriel, né? Vem aqui que Deus vai, olha, te abençoar. Eu estou vendo 2 alianças aqui. Quem quer casar, não é? Venha ouvir a respeito de Jesus Cristo, que morreu por você e ressuscitou ao 3º dia. Quer perdoar os seus pecados, quer mudar a sua vida, e foi preparar lugar para você lá em cima, né? E quando a nossa casa, pastor, estiver pronta, nós vamos, né? Alguém já disse assim, a minha está quase pronta, né? Eu espero que a minha ainda não esteja nem começando a ser feita. Nem... Então, meu irmão, morar nessa terra é bom, não é? Mas o céu é melhor, viu? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Filipe tivesse continuado em Samaria, não teria feito a vontade de Deus. Mas naquela estrada, naquele dia, aquele homem foi alcançado pelo Senhor. O homem entendeu tanto a mensagem que pararam no lugar e disse, olha, tem água aqui, importa que eu seja batizado? Não, mas você só pode ser batizado se você crê realmente que Jesus Cristo é o Filho. Não, eu creio realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então batiza. Esse é o Evangelho. Isso é missões. Quando o missionário chega numa cidade, não tem ninguém. Vamos iniciar uma igreja presbiteriana ali, não é? Convida 1, convida 2, convida 3 vezes, convida 10 vezes. Você menos espera, eu não vou convidar mais não, quando vê o camarada chega na sua casa. Você convida 20 vezes para vir à igreja, né? Você menos espera, ele está lá, porque é o Senhor que o traz. Mas nós temos o dever de pregar o evangelho a toda criatura. E como pecamos quando não fazemos isso? Amém? Essas 5 marcas, querido. Qual foi a primeira marca? Vamos lá, se vocês estão anotando aí. A visão, a marca da visão, igreja. Qual a segunda marca? A marca? A obediência. Qual a terceira marca? A aproximação. Sempre lembre disso. Se aproxime das pessoas. Qual a quarta marca?
discipulado. E com a quinta marca, anunciar a Jesus, a marca da palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que, como igreja do Senhor, sempre tenhamos, pastor, essas marcas. Como o apóstolo Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que a igreja tenha a marca, as marcas de uma igreja missionária. Uma igreja que produz outras igrejas, que produz ministros, que produz missionários. Porque tem igreja, irmão, por aí que tem 50 anos de idade, 60, nunca plantou uma outra igreja, não tem uma filha. Então, nós precisamos ter essas marcas de uma igreja missionária. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e que o Senhor sempre nos dê a visão correta daquilo que o Senhor quer para esta igreja. Aonde o Senhor quer que esta igreja chegue, onde o Senhor quer que essa igreja plante outras igrejas, que o Senhor deixe bem claro isso na vida dos nossos irmãos, e principalmente na vida do nosso pastor. Que o Senhor vos abençoe, queridos. Peço oração, que os irmãos orem por nós ali em Abaetetuba. Aquele trabalho que há 10 anos ali, e é um trabalho que tem muitos desafios pela frente. Bem? Porque não é trabalho difícil. Que todo campo é difícil. Você está lidando com vidas, com pessoas. Mas que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. E que o Espírito Santo esteja nos guiando cada momento. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.